Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou estar falando sobre diversos assuntos que eu já mencionei aqui ao longo destes programas que eu faço. Por quê? Porque são uma série de assuntos que tem a ver com a ida de um cara no podcast do Joe Rogan, né? O podcast Joe Rogan Experience. Acho que foi, não sei se foi em outubro ou em novembro, mas há pouco tempo atrás, né, o Joe Rogan recebeu dois pesquisadores, dois escritores de uma área tipo assim, que eles falam de assuntos que eu mesmo abordo aqui à minha maneira diversas vezes, né? Que é o Graham Hancock e como é que é o outro cara? É o Randall Carlson, né? O Graham Hancock é um cara que eu já falei dele nesse podcast aqui especificamente, né? Porque eu já mencionei a ida dele no Joe Rogan em 2019, no podcast do Joe Rogan. Eu ouvi esse papo uma vez em 2020 e depois eu ouvi essa mesma conversa de 2019, eu ouvi em 2021, porque daí eu queria gravar um programa sobre aqueles assuntos, queria refrescar ele na minha cabeça, fazer novas pesquisas sobre aqueles temas, e porque tinha sido um programa que eu tinha me divertido assistindo, sabe? Então eu falei, vamos de novo, né? E daí agora, recentemente ele tinha... esse cara tinha ido de novo no Joe Rogan, e dessa vez acompanhado por esse Randall Carlson, que eu já sabia que ele tinha ido no Joe Rogan uma vez, comentado especificamente sobre a história de Atlantis, né? E daí de um ponto de vista de pesquisador mesmo, sabe? Esses dois caras, eles estudam, eles pesquisam, eles escrevem coisas sobre esses assuntos. Eu não, até onde eu sei, nenhum dos dois é historiador, nenhum dos dois tem diploma de historiografia, mas eles são pesquisadores. Existe bastante pessoas assim, sabe? Pesquisa o trabalho de outros historiadores e vão em vários lugares também, né? Fazem pesquisa de campo e tudo mais. E nessa nova ida também tinha em caráter assim de promover uma série que o Graham ganhou na Netflix, né? Ganhou não, né? Ele fez, né? Uma série pra Netflix que eu ainda não assisti. Provavelmente quando eu assistir ela, eu vou trazer daí uma série minha analisando. Quer dizer, não sei se vai ser uma série, porque se os episódios forem curtos e já falarem de todas de coisas que eu já falei aqui em algum momento, talvez eu faça um único episódio analisando a série. Que eu acho que o nome é Apocalipse Ancestral, algo tipo assim, sabe? É só vocês pesquisarem assim, Netflix, vai na Netflix, bota Apocalipse, alguma coisa assim vai aparecer. E eu também não sei se tem aqui no Brasil, né? Porque as séries, elas são assim, existe aquele sistema de ser geo-restrito, né? Aí só quem usa algum sistema de VPN que pode ver. Mas eu sei que saiu mesmo ser Netflix, durante o programa eles mostraram vários clipes, então, tipo assim, realmente ganhou uma série da Netflix e pra ver que, tipo assim, cara, Netflix é um veículo grande de comunicação bem mainstream, sabe? Se eles fizeram uma série, é documental, sabe? É uma série que tem 8 episódios, ele visita vários dos lugares que eu já mencionei aqui nos programas e eu vou falar de novo aqui, como, por exemplo, aquele Göbekli Tepe, sabe? O Serpent Mound nos Estados Unidos, e eu não sei exatamente todos os lugares que eles mencionaram, e é basicamente tudo isso daí pra desenvolver, sabe? No final da série, ele vai desenvolver mais especificamente toda a história sabe? Os 7 primeiros episódios é eles mostrando lugares que são assim, misteriosos, sabe? Fascinantes. Que são, né? Acho que deve falar da pirâmide de Giza também, né? Porque aqui nesse programa eles ainda falaram bastante. Que são aquelas coisas que eu mesmo menciono aqui também, sabe? Que essas maravilhas arquitetônicas, várias delas são praticamente inexplicáveis por nosso padrão, ainda mais saindo do argumento chulo de falar de alienígena, né? E no caso deles, eles vão defender abertamente a história de uma civilização antiga, sabe? Que pode ou não pode ser Atlantis, mas nesse programa aqui, ele foi muito mais aberto sobre a palavra Atlantis, sabe? Essa daí foi uma coisa que eu vi, assim, que foi notório, sabe? Dá pra ver como... ele deve saber que ele se repetiu, tipo assim, se eu enquanto ouvinte, né, se eu enquanto ouvinte percebi que os temas que eles abordaram nessa conversa foram quase os mesmos que foram abordados em 2019, eles também devem ter notado isso, né, afinal eles participaram da conversa. Só que ainda assim, né, se foi repetido é porque, sei lá, ainda faz parte da pesquisa, ainda faz parte da narrativa, só que deu pra ver que ele entrou especificamente sobre a história de Atlantis, né? E eu não sei se na série do Netflix ele menciona muito isso, mas ele fala, ó, ainda é uma das coisas que tu tentar falar essas palavras na frente de pesquisadores, de historiadores, as pessoas ainda reviram os olhos, só que cada vez mais a gente tá conseguindo mostrar a evidência de que existiu sim uma civilização avançada que era dominante, assim, sabe, no mundo, talvez, antes daquela catástrofe conhecida como a teoria do Dries Recente, né, a teoria dos múltiplos impactos e tudo mais, né,
procura essa expressão que a gente tinha falado há muito tempo atrás, né? Younger Dryas, né? Dryas recente, né? Younger Dryas, que é esse período que muita vida na Terra foi extinta, cara, durante 800 anos, né? Eles mencionaram bastante essas datas de novo. Isso daí era uma pesquisa que, tipo, o que mais solidifica a ideia de que houve essa catástrofe, sabe? Tipo assim, até onde eu sei, o Dryas recente já foi comprovado, sabe? As pessoas sabem que realmente a vida na Terra sofreu um grande processo de extinção durante 800 anos. Foi ali... Esse era para começar o final, né, de uma... Não, acho que não era o final da Era do Gelo, final do Gelo. Isso daí foi só essa extinção em massa ali, que eu sei que envolveu, assim, desaparecimento dos últimos animais da megafauna e tudo mais, né? Os animais gigantes foram extintos nesses períodos, assim, sabe? E tudo isso daí também, cara, se bate com aquele mito, assim, de dilúvio, né? Grandes catástrofes, e realmente houve um grande, assim, aumento do nível no mar nesse período, sabe? No final desse período houve um grande aumento do mundo do mar. Vários lugares do planeta Terra foram inundados mesmo, e pouca pesquisa foi feita nesses lugares submersos. Então, dá pra ver que eles continuam assim, tipo, além de continuar, eles estão mais fortes ainda nessa história de Atlantis, que eu fico assim, é um daqueles programas que eu fico só que divertido que tem gente fazendo pesquisa, tipo, indo até os lugares, né? O Grant é o tipo de cara que ele mencionou ali que ele já percorreu a pirâmide de Giza 5 vezes, tá ligado? Que é o tipo de coisa que vocês devem saber. Quem me conhece, né, deve imaginar que eu adoraria fazer algo desse tipo, sabe? Pra mim isso deve ser magnífico poder andar por esses espaços, sabe? Essas estruturas milenares ainda por cima, né? Então, dá pra ver que ele é um cara que gosta dessa ideia de ir até esses lugares, e é por isso que ele tem esses questionamentos, né? Então, basicamente, vários desses assuntos serão assim... Bom, eu já mencionei eles, assim, sabe, que uma vez que outra. E tendo feito esse esclarecimento, continue aqui quem não se importar de ouvir mais do mesmo, ou quem nunca escutou nenhum programa que eu falo sobre todos esses assuntos, eu vou tentar falar sobre praticamente todos eles de novo, né, com uma nova versão, talvez com mais aprofundação, talvez ainda, né? Então vamos começar pela primeira etapa, cara, essa ideia da civilização antiga e tudo mais perdida, sendo Atlantis ou não, né? Vocês já sabem que pra mim, eu já mencionei aqui, né, conforme eu fui indo mais a fundo nessa ideia, né? Eu fui atrás desse artigo, né, do texto, na verdade, artigo não, o texto, o diálogo escrito por Platão e tudo mais, que é a fonte original sobre essa história, e bate também, sabe, a história de Platão bate também com a ideia do Dryas recente, sabe? Eles fazem, tipo, era uma história que o diálogo que Platão escreveu não foi ele que protagonizou, né? Passava sobre outras figuras históricas da Grécia e tudo mais, mencionavam um sábio chamado Solon, e lá no Egito ele escutava uma história sobre uma grande catástrofe que teria destruído a Atenas antiga, né? Matado todos os grandes heróis atenienses de 9.000 anos atrás, e também essa civilização de Atlantis, né, que era muito poderosa, mas tinha saído do controle, sabe? Então, ela tinha se corrompido, digamos assim, e rolou toda essa questão daí, tá ligado? Uma história que naquele tempo já era antiga, né? Porque essa história era antes de Cristo, mas então jogava lá para trás a data que coincidiria com aquilo que nós enxergamos com esse Dryas recente. Então, vamos estabelecer alguns fatos. O Dryas recente aconteceu, tá ligado? É o final da última era do gelo que a gente tem conhecimento, né? Entre 2.500 anos até 11.700, mais ou menos ali, entendeu? Antes de Cristo, né? Então, isso daí seria, né? Durante 800 anos o mundo ia mudar drasticamente. Essas mudanças seriam catastróficas, entendeu? Grandes mudanças climáticas, grandes aumentos do nível do mar, sabe? Derretimento de zonas congeladas, entendeu? Ia ser o fim de uma era do gelo que não aconteceria da noite pro dia. Mas em 800 anos é muito rápido, sabe? Uma mudança que teve nesse mundo foi muito rápido. E isso também tem, hoje em dia, sustentado a ideia de que teve os impactos cósmicos quando isso acontecia, né? A gente passa, né? A Terra passa sempre dentro de uma grande corrente, um grande fluxo de pequenas rochas, e algumas nem tão pequenas assim, né? Que são os cometas, os cometas não, né? Mas as estrelas e tudo mais que são chamados de Taurides, né? Pesquisem esse negócio daí de Taurides, né? Eu acho que em português fica Taurídeos, né? Mas basicamente, cara, todo ano a planeta Terra passa por essa enxame, assim, de
eu não sei se o nome dá pra chamar de cometas, mas é que tem vários tipos de coisas ali. Tem poeira, tem pequenas pedrinhas que já podem causar alguma coisa na Terra, e cometas maiores, inclusive tá de cometa Encke, né? Esse cometa Encke é um que é um nome assim que vocês deveriam saber, digamos assim, né? Ele é até onde eu sei, ele é o segundo cometa identificado, né? Depois do Halley. Então, e ele é o que poderia ser, é o que tem mais chances de algum dia dar no meio da Terra, tá ligado? Por causa que ele passa pela Terra de 3 em 3 anos, né? Então não é que é um cometa daqueles que demora muito tempo para ele se reencontrar com o planeta Terra. Se eu não me engano é isso, sabe? De 3 em 3 anos ele passa com o planeta Terra, e esse jeito que ele passa ao longo dos tempos é mais ou menos perto. E ele, quando o cometa existe, ele não existe sozinho, entendeu? O que ele cria na volta dele são essas tal de Taurídeos, que são assim, esse cometa Encke provavelmente já é muito menor do que um dia ele foi, entendeu? Ele já era uma estrutura maior que foi se derrubando e foi se batendo e tudo mais. Então, esse cometa Encke, cara, e essas Taurídeos são cometas, meteoros que podem ter atingido o planeta Terra várias vezes. Não o cometa grandão em si, entendeu? Mas pedaços dele, entendeu? Pedaços dele que se soltam ao longo da existência do nosso planeta, deve ter batido na nossa superfície, principalmente em alguns períodos ali, sabe? Dizem que tem as do sul e as do norte. Tu pode enxergar elas mais assim, entre setembro e novembro, as que aparecem aqui no sul, então acabou de passar a época boa de enxergar, né? E tem, que eu falei, varia de vários tamanhos, sabe? Desde pequenas pedrinhas, assim, sabe? Pedrinhas que é tipo, sei lá, tamanho de uma brita, tá ligado? Até uma rocha que, sei lá, de alguns metros, tá ligado? E alguns metros já causaria algum estrago, né? Então, cara, acredita-se que essas Taurídeos, né, e o cometa Encke estavam por trás de grandes impactos que rolaram na Terra em vários lugares, né? Então, nesse mesmo período, nessa mesma datação, estão conseguindo evidência desse tipo de evento, só que um outro tipo de evento que está sendo levado em consideração, né? Eu imagino que várias dessas coisas sejam até abordadas na série, né? Essa série que saiu na Netflix, porque, né, se eles fizeram uma série, eles vão mostrar esse tipo de coisa mais específica, né? Mas, enfim. E daí... Mas o ponto é que é a narrativa, sabe? A narrativa pra entender de onde que tá vindo essa ideia. E também tem aquela história, assim, de eu não sei como é que fica em português, por causa que no inglês eles falam airburst, né? Que é sopro de ar, que é o maior evento de referência que eu posso dar pra vocês, é o evento de Tunguska, sabe? O evento de Tunguska é um caso famoso que aconteceu em 1908, né? Pesquisem assim, que pra quem ainda não conhece, porque eu já devo ter falado em algum programa sem contexto também, sabe? Esse evento de Tunguska era um lugar, assim, que você pode ver, assim, que foi achatado quilômetros e quilômetros de árvores, sabe? Lá na Rússia, né? Por isso que tem esse nome Tunguska, é uma região, uma floresta, que felizmente foi no meio do nada, entendeu? E durante muito tempo eu não sabia exatamente o que era isso daí. Hoje em dia a gente sabe que é o tal de esses sopros de ar, sabe? Esse airburst, que é basicamente o seguinte: tá caindo um meteoro na Terra, só que geralmente, né? Eu não sei exatamente quando que vira meteorito, se não me engano, meteoro é quando tá fora do planeta Terra, e quando entra no planeta Terra vira meteorito. Eu acho que essa é a distinção mais simples. E também tem a questão de cometa, como um negócio de cauda. Eu não vou ficar perdendo tempo nessa história não, tá ligado? Mas o ponto é, o seguinte: já tem um meteorito chegando até a Terra, sabe? E ele tá caindo, só que a gente tem um sistema de proteção mesmo que é feito na nossa atmosfera, sabe? Basicamente, todos os dias entra um material assim, né, espacial na Terra. Todos os dias, sem exceção. Todos os dias entra alguma espécie de pedra espacial no planeta Terra. Só que a grande maioria delas é destruída, sabe? Antes de chegar no solo, antes de chegar até as pessoas. Só que, se for uma pedra grandona, sabe? E ela é destruída no meio do caminho, mesmo que ela já, tipo assim, se ela já tava chegando em direção à superfície, tá ligado? Ela pode disparar esse tal de airburst, que, né, basicamente imagina que o negócio tá vindo com tanta velocidade que a energia que ela tava propagando não consegue ser assim, o ar não consegue se afastar da frente, basicamente, sabe? O ar vai se acumulando na frente daquilo lá, e daí depois ele se choca no chão, sabe? Com o impacto como se fosse uma bomba. Literalmente, sabe? É o ar, né? O ar que estoura nas coisas ali, entendeu? E esse é o tipo de evento que pode acontecer. É o que aconteceu com esse evento de Tunguska, tá ligado? Que é um bagulho que a gente ficava assim, peraí, mas o que exatamente aconteceu aqui? Porque é evidente que é uma espécie de explosão, só que não tem nada que explodiu, digamos assim, né? Tu vê que não foi, tipo, as árvores não foram despedaçadas, elas foram achatadas, sabe? É uma força muito grande que comprimiu elas ali, sabe? De uma maneira bem diferente. Se fosse um impacto mesmo de um meteoro, né? Teria uma cratera, um buraco e tudo mais, a rocha, né? Evidenciando aquilo ali. Então, durante muito tempo, esse evento de Tunguska, ele era, tipo, ainda mais misterioso. Depois de um tempo, a gente conseguiu observar outras coisas e descobrir, foi isso que aconteceu.
Então, imagine esse tipo de coisa acontecendo no planeta Terra várias vezes, tá ligado? Porque aquilo ali é suficiente pra devastar uma cidade, inclusive até uma cidade, tipo, né, grande, assim, dos nossos padrões, sabe? Se algum dia acontecer esse airburst em cima de uma cidade populosa, tipo, cheia de gente ali, entendeu? Provavelmente as pessoas vão ser esmagadas, os prédios vão ser esmagados, sabe? De uma maneira bem, né, vai ser, é um bagulho bizarro, entendeu? É um ar que, né, detona, amassa, esmaga. Então é o tipo de coisa que pode acontecer também, sabe? Então, durante esses 800 anos estava acontecendo várias coisas assim, anormais, né? Que daí também ligaria todos os grandes mitos assim de dilúvio, tá ligado? Que é o tipo de coisa que eu já falei pra vocês que, né? Eu não acredito no dilúvio bíblico daquele ponto de vista de uma arca específica e tudo mais, com 2 animais, sabe? Essa historinha daí não, mas agora que tanto o dilúvio bíblico quanto outros contos mitológicos e religiosos falando sobre uma catástrofe envolvendo um dilúvio, eu acho que pode ter a ver assim com o dilúvio assim do Dries recente, e para essas histórias terem existido, é que eu já sou uma pessoa espiritualizada, então para mim eu poderia acreditar que foi simplesmente algo que as pessoas aprenderam através de sonhos, através de conexão com entidades do passado que contaram esse passado do mundo, né? Só que também tem essa possibilidade de que essas histórias persistiram porque elas foram realmente contadas e passadas adiante, né? Então, da onde que viria essa civilização perdida? Olha, sendo Atlantes ou não, cara, imagine, né, que existia um povo no mundo já com civilização, sabe? Cidades, né? Cidades e tecnologia, e quando eu digo tecnologia, né, várias ferramentas são tecnológicas, sabe? Tá ligado? Não se esqueça disso, sabe? Tecnologia é alguma coisa que o ser humano utiliza para obter algum resultado, sabe? Então, tipo assim, o fogo é uma tecnologia, entendeu? Então não é tecnologia necessariamente um telefone celular, né? Inclusive essa é outra coisa que o ser humano de hoje em dia fracassa muito em buscar o passado, porque nós temos um referencial de tecnologia, e para nós somos o ápice da tecnologia, e nós acreditamos que as ferramentas que nós utilizamos são as únicas maneiras de utilizar, sabe? E que nem buscamos evidência de outro tipo de forma tecnológica, de outra forma de organização, tá ligado? Mas enfim, indo adiante. Então teria começado esse Dries recente, tá ligado? Como e porquê também daí, né? Eu vou abrir um pouco das minhas brisas, entendeu? Cientificamente falando, ainda não se sabe, entendeu? O que se sabe é que se houve o Dries recente, houve aumento, né? Já todas as coisas que eu já descrevi, então aconteceu essa série de coisas, né? Agora, eu acho bem interessante, sabe? Tipo, eu acho bem possível. Eu não vou dizer bem possível, porque é um pouco, né, alarmante demais. Mas eu acho interessante a possibilidade de que realmente possa ter sido um evento cataclísmico e cósmico, até por, realmente, assim, por direcionamento divino, tá ligado? Uma coisa nessa linha. Porque, assim, olha, é evidente que não, mas tipo assim, dá pra imaginar que isso seria assim uma espécie de nerf, tá ligado? Como eu já falei algumas vezes, a própria Bíblia, o dilúvio bíblico tem esse contexto de nerfar, de varrer as raças não humanas da Terra, que ainda existiam muitas raças não humanas na Terra, entendeu? De diminuir a longevidade do próprio ser humano, sabe? O ser humano que antes do dilúvio viveria séculos, né? Isso dentro do contexto bíblico, da mitologia bíblica, dos patriarcas e tudo mais, eles nunca mais, não teria mais, você sabe, o ser humano seria nerfadão depois do dilúvio, né? E isso daí é uma lógica que aconteceu em vários outros lugares também, sabe? Por exemplo, na mitologia grega, que também tem um dilúvio, na era pré-diluviana, digamos assim, ainda era no contexto dos titãs, por exemplo, sabe? Era a Era de Ouro que era chamada, isso antes da Era Clássica ainda, sabe? Então, era antes dos deuses do Olimpo, sabe? Zeus ainda não existia, o ser humano já existia, né? Essa é outra coisa que eu gosto de ficar apontando, né? O ser humano chegou no mundo antes de Zeus, né? Dentro da mitologia grega. A gente é um produto da época que tinha os titãs, tá ligado? Então, e o ser humano, provavelmente, naquela época, ele era muito diferente, entendeu? Em questão dentro das capacidades, do que ele podia fazer e falar. Aí, mais uma vez, eu não tô dizendo que eu acredito que as coisas eram assim, só que existe evidência mitológica de que o mundo concorda que antes de haver um cataclisma global, que hoje em dia a gente pode associar com um evento conhecido como Dries recente, entendeu? Mitologicamente falando, as pessoas costumam passar essa mensagem, entendeu? Que esses seres que viviam no mundo, no planeta Terra, inclusive os seres humanos, né? E outros seres também, sabe? É comum que seja considerado esse evento que, tipo assim, não, tá ficando uma putaria, né? E no contexto dos Atlantes, dizem que eles mesmos, que eles eram esse apogeu, tá ligado? Que os Atlantes, assim, cara, olha,
Eu realmente acredito que possa ter existido uma civilização mais avançada do que todas aquelas que a gente conhece, anterior a elas todas, inclusive. E daí ela pode ter se mascarado ao longo da história sob vários nomes, entendeu? Sob vários nomes. Né? Tem tipo o exemplo que eu achei, que eu não sei se eu já fiz essa associação, mas tem o tal de povos fenícios que são mencionados tanto pelos gregos quanto pela mitologia bíblica, sabe? A Bíblia que fala dos fenícios, né? E os gregos também, mas a gente não conhece fontes fenícias, a gente não tem livros até onde ser escrito pelos fenícios, mas o que a gente só entende é que eles tinham uma arquitetura muito bem desenvolvida, uma cultura de navegação muito bem desenvolvida, sabe? Então, se havia uma nação ultramarina antes ao que a gente imagina, sabe? Inclusive durante o período da Era do Gelo, sabe? Vamos começar o Drias recente, porque essa é a história toda, sabe? Atlântico, quando que Atlantis teria começado a surgir, não dá nem pra saber, né? E daí, não sei se eu vou mudar o nome de Atlantis, mas eu vou continuar falando Atlantis porque fica mais fácil, mas entendam que Atlantis não quer necessariamente dizer a cidade de Atlantis, sabe? Mas a ideia de que existia uma civilização no planeta Terra anterior a todas aquelas civilizações que nós conhecemos, e inclusive dentro das próprias culturas desses povos, é isso que eles diziam, tá ligado? A cultura egípcia dizia isso de um antepassado anterior, né? A cultura grega dizia isso, né? Todos eles diziam dessas pessoas, né? De histórias mais antigas daquelas que nós temos fontes, porque pensa que, cara, fonte que a gente tem documental, acho que as mais antigas são, tipo assim, 6.000 anos atrás, tá ligado? Então, tipo assim, 4.000 anos antes de Cristo. Acho que é isso, né? Documentos, assim, artefatos escritos, contando eventos históricos, eu acho que são assim, né? Ou então são tipo os textos estilo esse do Platão, tá ligado? Que ele era um texto que contava uma história muito anterior à vida do cara que tava vivendo ali ainda, sabe? Então, assim, mas daí então a gente não tem muito esse registro dessa ideia, e por isso que as pessoas falam, né? Com essa convenção que as pessoas falam assim, a tecnologia é exponencial, mas assim, peraí, a gente tá assumindo que só tem uma forma de tecnologia, sabe? Talvez a tecnologia que a gente tá usando nesse momento ela seja exponencial, mas todas as áreas da tecnologia que a gente deixou obsoleta, ou a gente sequer sabe que existe, né? Mas então, indo pra linha de raciocínio, voltando, né, por etapas, ainda pra não fazer tudo desaparecer, tá ligado? Então, assim, né, eu acredito que pode ter tido assim, um cunho assim, espiritual, sabe? Mais uma vez, olha, é só para reinterpretar todas essas histórias mitológicas diferentes que contam dessa ideia de que em algum momento teve essa necessidade, sabe? Os próprios Atlantes dizem que eles tinham que ser punidos, sabe? Castigados porque eles estavam saindo de controle. E supondo que eles eram tão avançados quanto algumas fontes fazem eles parecer. Aí tu vai dizer, Renan, mas qual fonte sobre o Atlantis é uma fonte segura? Cara, nenhuma, por isso que eu não trago fontes, né? Mas assim, né? Eu não trago fontes porque realmente assim, a gente tá falando de um lugar que as pessoas que se atrevem a dizer como que era a vida lá, é gente que não foi lá fisicamente. Mas vocês sabem que eu sou uma pessoa espiritualizada e eu acredito sim que se existiu Atlantis aqui na Terra, tem seres humanos que conseguem visitar Atlantis aqui e dizer pra nós como que era isso. Inclusive tem gente que tipo assim, se dispôs a fazer isso, né? Tem gente que escreveu livros e quase todo livro que vai falar de Atlantis tem esse tipo de viés. Quer o autor diga claramente que ele visitou lá através de um sonho ou tudo mais, né? Mas geralmente é assim que esses, né, livros aconteçam. E não que não exista também um lado historiográfico de Atlantis, né? Tem um lado historiográfico também, gente que faz pesquisa, fala onde é que poderia ter sido afundado esse continente, porque também é indiscutível que muitos pontos da Terra foram alagados, sabe? Ainda mais naquela época. Depois teve lugares que foram alagados e depois voltaram a sair para fora d'água, sabe? Existiu isso também. Mas também em outros lugares não. Tem lugares do planeta Terra que antes estavam fora d'água, hoje em dia foram alagados e continuam alagados desde aquela época, tá ligado? Então, aconteceu isso também, sabe? Se um continente inteiro, com a maior civilização que existia, foi parar no fundo do oceano, aí é outra parada, mas que partes do planeta Terra foram alagados e que se existia algum lugar do mundo que tinha uma civilização, isso daí pudesse ter sido submergido, é evidente que pode ser submergido. E como eu falei, cara, faz muito tempo achar que vai sobrar uma cidade em pé, meu irmão, é desconhecer o poder da natureza, sabe? Ainda mais sobre esse contexto todo. Então, olha, se foi uma punição espiritual ou se teria acontecido de qualquer maneira, eu não sei. Mas o que realmente aconteceu é que o início do Drias recente já foi o fim dessas civilizações, tá ligado? Pense que começou essas grandes catástrofes, sabe? Seja fossem terremotos, impactos de meteoros ou, né, esses sopros de ar que estavam acontecendo, né? Fora fenômenos climáticos que talvez pudessem ser mais, tipo assim,
naturais naquela terra, sabe? Porque a própria terra era diferente, sabe? Essa é outra coisa que as pessoas também falham em imaginar, e eu também demorei muito para tentar conseguir imaginar mais ou menos que o mundo era diferente até nessas questões assim, atmosféricas, sabe? Em questão do que tinha na nossa fauna, o que tinha na nossa flora também, sabe? Como que esses animais existiram aqui no planeta Terra, né? Esses grandes animais que seriam extintos a partir de tudo isso daí, tá ligado? Então, existia um mundo muito diferente, tá ligado? Essa também é uma realidade. Existia um mundo muito diferente, só que a gente sempre imaginava que todo ser humano vivo no planeta Terra, antes desse início dessa Era do Gelo, sabe, do fim dessa Era do Gelo, há 2.500 anos atrás, ele era caçador-coletor, sabe? Ele era caçador-coletor e apenas exclusivamente caçador-coletor, né? Só que tem uma coisa, existem caçadores-coletores, né, até hoje em dia, no mundo. Nesse presente momento existem seres humanos nessa condição de caçador-coletor. E enquanto eu estou gravando um podcast aqui para vocês. Então, uma coisa não é impeditiva para outra, tá ligado? Existirem tribos de caçadores-coletores naquela época, de maneira nenhuma quer dizer que o mundo inteiro, em todos os cantos, em todas as partes, só tinha pessoas nessa condição, tá ligado? De maneira nenhuma é uma afirmação para isso. Sabe? Então vamos continuar essa progredir narrativa, sabe? Começaria esse Dries recente, que seria esses catástrofes tão grandes, cara, que faria com que essas civilizações desaparecessem, tá ligado? Porque uma civilização para se manter, cara, ele tem que ter estabilidade, tá ligado? Ele tem que ter estabilidade, né? Então elas desapareceriam, como dizem, né? Como tá dizendo no mito de Platão lá, né? Não sei se dá pra chamar de mito, mas no diálogo de Platão tá dizendo que Atlantis supostamente teria desaparecido numa única noite, sabe? Numa única noite, graças a um sismo incomensurável, né? Então, um terremoto gigantesco teria afundado aquela terra numa única noite. Só que o que o Graham Hancock, né, aponta é que ele acredita que, né, quer tenha sido Atlantis ou não, mas essas civilizações que existiam antes do início do Dries recente, né, eles não desapareceram todo mundo imediatamente, sabe? Várias das pessoas das civilizações evacuaram a região, fugiram, seja através de barcos, né? Por causa que poderia ser uma civilização com uma tecnologia muito avançada de navegação, porque é isso que esse povo antigo teria que saber fazer, navegar, quer ele navegasse tão bem para chegar às Américas, né? Que tem um monte de gente teoriza também, entendeu? Que foi pessoas que vieram dessas civilizações, cara, se espalharam pelo mundo, né? Não necessariamente pelo mundo, mas pode ser também pelo mundo, sabe? Com essas navegações. E daí eles buscaram refúgio em tribos de caçadores-coletores, sabe? E muitos deles podem ter se tornado líderes e muitos deles podem ter ajudado um processo inicial de civilizacional dessas pessoas. E daí, para aquelas pessoas que estão menos ligadas na história, tipo assim, na história mesmo, pode estar assim, que absurdo, nunca poderia acontecer, fora da realidade, esse tipo de coisa. Olha, cara, até onde eu sei na historiografia oficial, esse fenômeno aconteceu até pouco tempo atrás, sabe? Tipo, vocês que acompanham os programas Sem Contexto viram que recentemente eu falei de várias figuras da história do Brasil que dizem que aconteceram processos assim, tá ligado? Seja os padres que tentavam fazer o processo de catequizar os jesuítas, sabe? Se um padre jesuíta conseguia regimentar uma população indígena para construir uma cidade, né, uma missão guarani, né, uma redenção jesuítica, lá no ano de 1600 e alguma coisa, se existiu uma Atlantis e pessoas da Atlantis sobreviveram, por que elas não conseguiriam se reunir com tribos de caçadores-coletores, né, a regimentar eles e a partir daquilo ali começar a desenvolver coisas como agricultura e arquitetura, tá ligado? Porque foi exatamente isso que o padre jesuíta fez, gente. Então, o que eu tô sugerindo não é nada além do que aquilo que a gente já viu que foi feito por um ser humano aqui no planeta Terra, tá ligado? O ponto é que se existiu alguma civilização naquela época também, sabe? Se não era todo mundo caçador-coletor e eles foram lidando da mesma forma, sabe? Mas como eu falei, cara, isso daí tem toda essa história assim, até mitológica pra corroborar, sabe? Se tu é um cristão, é que daí eu não sei como é que um cristão pensa que o mundo vai ter existido tanto, né? Se tu é um cristão que acredita na evolução também, tá ligado? Cara, porque pra mim todas essas coisas estão interligadas. Você pode ver que nenhuma das coisas que eu tô levantando a possibilidade aqui tá negando coisas como evolução, tá negando coisas como, sabe,
Até porque eu não vejo como essas coisas são contraditórias, tá ligado? Eu não acho que, assim, compreender leis da natureza descredibiliza Deus. Acho que compreender desde a natureza ajuda a compreender melhor Deus, sabe? Na minha opinião. Mas ok, né? Vamos indo adiante. Então, né, civilização, né? Então, e uma evidência de algo desse tipo é o sítio arqueológico mais antigo do planeta Terra. Qual é? Göbekli Tepe, sabe? Göbekli Tepe é o nome que você deve ter ouvido falar, pelo menos da minha boca, várias e várias vezes, né? O sítio arqueológico que hoje em dia fica na Turquia, né? Tipo, sempre teve na Turquia, mas quer dizer que hoje em dia a gente chama de... Hoje em dia a gente chama de Turquia, em algum momento da história tinha outro nome. E esse Göbekli Tepe, cara, é a estrutura megalítica mais antiga que a gente tem conhecimento, 5.000 anos mais velha do que a pirâmide do Egito, sabe? A pirâmide de Giza, que durante muito tempo foi considerada a estrutura megalítica mais antiga que existia no planeta Terra, e falavam, a gente não tem que procurar nada mais antigo que isso, não vai existir. Aí aparece o Göbekli Tepe, que, cara, simplesmente detona por completo, tipo, é uma daquelas coisas assim, que mudou a história, que a gente, tipo, força uma nova explicação da nossa interpretação da história da humanidade. Força, tá ligado? Obrigatoriamente. A humanidade, sabe? Todos os cientistas que daí agora eu posso... Hoje em dia, com esse monte de evidência, cara, e sabendo que a maioria dessas coisas, tipo... Eu sei que eu tô exagerando em certos pontos, não tô exagerando. Tipo assim, eu tô indo adiante e trazendo hipóteses, teorias pessoais junto, né? Só que eu sei que tipo, a abundância de evidência tá ficando tão grande que eu realmente acho que o cara que tenta radicalizar, dizer que não, tentar correlacionar esses mitos, assim, sabe, do passado, de grandes destruições, com a história humana real, é loucura, é delírio, sabe? Não tem nada desse tipo, né? Eu acho que essa pessoa dela já tá dando um ponto de negação, sabe? Justamente por causa da existência de Göbekli Tepe, sabe? Então pense nisso, cara. Se tu ainda não conhece, vai procurar ver as imagens. É um templo bem antigo que o início da construção dele, cara, data o final do Dries recente, tá ligado? Então, tipo, uns 11.700 anos, assim, mais ou menos, tá ligado? Atrás. Então, assim, cara, é muito mais antigo do que uma pirâmide do Egito, sabe? Muito mais antigo que uma pirâmide do Egito. E daí, cara, isso é mais antigo que a agricultura, meu irmão. Tá ligado? Isso é mais antigo do que a agricultura. Essa estrutura daí é mais antiga do que a agricultura. Então, isso daí é o tipo de coisa que mudou o paradigma, cara. O ser humano vai ter que reexplicar um monte de coisa que a gente achava que a gente já tinha resposta. Em primeiro lugar, como isso surgiu? Aí que entra na ligação da civilização perdida, tá ligado? Porque daí, Göbekli Tepe poderia ser uma obra dessas. Porque assim, a não ser que a gente comece a achar outras obras mais antigas do que isso, o que daí talvez seja difícil por causa do Dries recente, tá ligado? Essa estrutura desde o final do Dries recente. Então seria o quê? Tá acabando esse período de catastrofismo e existe gente já com uma forma prática de fazer arquitetura. Gente que, pela lógica da própria história que a gente tá falando, é de caçadores-coletores, tá ligado? É isso que buga o pessoal que gostava de achar que já entendia como é que a história da humanidade existia. Como é que um grupo de caçadores-coletores criou isso daí? Então, e se não foi um grupo de caçadores-coletores, é um grupo que já tinha arquitetura, sabe? Então, foi desenvolvido quando, onde, como, por quê, sabe? Eu também acho que não precisa ter tido uma outra civilização, sabe? Justamente porque eu sou uma pessoa espiritualizada, então, na minha opinião, simplesmente pode ter havido uma conexão espiritual, sabe? Seres humanos podem ter aprendido com, né, seres anteriores, ou que não necessariamente sejam anteriores, mas simplesmente, né? É que eu acredito que possa ter tido essa civilização mesmo, né? Mas, enfim... O ponto é que, cara, esse Göbekli Tepe muda por completo, sabe? Porque é muito mais antigo do que as pessoas diziam que o ser humano tinha começado a fazer estruturas, e mais antigo, inclusive, do que o ser humano tinha desenvolvido a arquitetura. E pro ser humano desenvolver uma estrutura desse tamanho, ele tem que ter desenvolvido a arquitetura. Tipo, não tem que ter, né? Mas é pela lógica, sabe? Pela lógica que os caras pensam assim. Era um centro, tipo... Para fazer aquilo ali tinha que ser um grande grupo, uma grande organização, né? E daí também levando a outras possibilidades que eu praticamente não descarto, sabe? Mas que a historiografia oficial fica patinando em explicar, porque essas tribos sempre foram descritas assim, como a forma de vida deles, eles eram caçadores-coletores justamente porque eles não tinham apreço por arquitetura, sabe? Tá ligado? Se eu sou um caçador-coletor, se eu só fico indo de um lado pro outro, coletando meu alimento, né, e arrumando um lar temporário, depois vou para outra região, coleto mais e caço, coleto e caço, enfim, é essa lógica da minha sobrevivência,
eu não vou ter apreço por uma arquitetura, não vou ter apreço, né, por confeccionar algo, sabe? Então, cara, o surgimento dessa estrutura força a humanidade a ter que encontrar novas explicações, tá ligado? Força a humanidade a ter que, no mínimo, expandir, sabe? E estar disposto a pesquisar mais atrás e descobrir o que aconteceu, sabe? Ou então, né, eu realmente acho que quando tu vai conseguindo montar esse quebra-cabeça, sabe? Eu realmente começo a ver, assim, sabe, que tem uma certa solidez sobre essa ideia, sabe? Eu consigo enxergar como que isso pode ter sido um trabalho mesmo, assim, sabe? Desse processo, cara, porque essa ideia, mano, é muito disseminada, sabe? Eu posso citar aquele exemplo também do cara que fez isso, um chinês que fez isso no Japão, sabe? O tal de Shufu, o cara que eu mencionei no programa, que ele era um sábio, amando do primeiro imperador chinês, em busca de uma ilha sagrada lá, e os caras eram 4, sabe? Tinha tudo a ver com a ideia desse imperador querer ser uma pessoa imortal, uma história louca, e um dia ele tava fazendo uma puta navegação, sabe? Isso anterior a Cristo também, sabe? Algumas décadas antes do nascimento de Cristo. Ele tava fazendo uma puta navegação naquela região ali da China, né? Perto da costa chinesa, né? Porque os chineses já navegavam e tudo mais. Até tem gente que fala que os chineses vieram pro Brasil antes do Pedro Álvares Cabral, só que eles não fizeram, tipo, não quiseram fazer colonialismo, eles estavam navegando mesmo, chegaram até aqui. Tem essa história também, só que eu também não sei o quanto, tipo assim, tem evidência e o quanto que a própria China fala sobre isso, né? Só que daí, enfim, aí, né, tava navegando na costa chinesa e como ele não encontrava essa ilha sagrada, essa ilha mágica, ele acabou chegando até o sul do Japão, cara, o sul do Japão, e daí lá ele encontraria pessoas que, em questão civilizacional, não estavam tão desenvolvidas quanto na China, e ele ficaria lá, vivendo lá, ele e os outros chineses que vieram com ele, se reuniram com aquelas pessoas, aqueles japoneses, e começaram a desenvolver, tipo, dizem que ali começou um desenvolvimento no sul do Japão, que depois progrediu pro resto do Japão, que é uma das razões de porque o Japão e a China têm uma semelhança muito grande em várias de suas fundações, tá ligado? Dizem porque foi assim, foi um chinês que chegou no Japão e se associou com as pessoas que viviam naquela região, já deu um boost, assim, acelerou o processo civilizatório deles, eu diria, sabe? Se dá pra se colocar dessa forma, entendeu? Então, quanto mais eu tô estudando, tô vendo se, pô, os padres jesuítas conseguiram fazer, sabe, fazer reduções. Se era certo, é errado, cara, isso daí é outro debate que eu não tô fazendo aqui nesse momento, sabe? Só que era possível, tá ligado? É possível o ser humano chegar, se relacionar com o pessoal de outra região e fazer eles se unirem num projeto novo, como, por exemplo, construir uma igreja, começar a plantar, começar a viver, sabe, de forma monogâmica. Se um padre jesuíta conseguia fazer isso, entendeu? Se tivesse outras pessoas em outros lugares com essa mesma intenção e com essa mesma, assim, né, conhecimento, sabe? Então, se tu começa a compreender essas várias etapas, entendeu? Se existiu uma civilização antiga e ela foi destruída, mas, sabe, teve sobreviventes, cara, esses sobreviventes possivelmente conseguiriam se associar a grupos de caçadores-coletores e iniciar um processo civilizatório. E daí também explicaria certas das teorias, eu não sei se dá pra chamar de conspiracionista, sabe? Mas aquela ideia de que cada vez fica mais evidente das semelhanças, assim, sabe? Entre os povos de vários lugares do mundo, sabe? As semelhanças na questão de fazer estruturas piramidais, né? Aí é aquela ideia de que será que esse povo que existiu, né? Ou quem sabe necessariamente para começar, é que eu tô falando desse povo que eu tô querendo. Tipo, eu tô meio que validando o que o Graham falava, mas assim, eu também acho que pode ter tido múltiplas cidades, sabe? Nada impede que existia, assim, por exemplo, da mesma forma que existiu uma espécie de Atlantis lá na Europa, podia existir uma espécie de Atlantis na África, uma espécie de Atlantis na América, sabe? Uma espécie de Atlantis na Ásia, entendeu? Eu não tô falando de uma questão étnica, sabe? Esse é um bagulho que eu não tinha feito questão de esclarecer antes, mas eu não tinha me ligado nisso. Tipo assim, então, pense nisso, sabe? Pra mim não tem nada a ver, assim, isso é indiferente, tá ligado? Até porque, como eu falei, eu dei o exemplo dos fenícios, tá ligado? Eu não sei se existiu, eu não sei como que era. E mais uma vez eu não tenho nem por que achar que era só um povo, entendeu? Porque se existiu uma civilização avançada perdida, por que não pode ter existido múltiplas, tá ligado? Pra mim, tanto faz, tá ligado? Isso daí tanto faz. Quanto mais melhor, quanto mais diverso, melhor. Eu acho a possibilidade que eu acho fascinante, entendeu? E até onde eu sei, cara, tipo, no outra vez que eu falei sobre os mundos, assim, a chegada dos seres humanos das Américas aqui também está aqui há muito mais tempo, sabe? E também já vou fazer um destaque que eu acho que é importante fazer, que eu sou um dos tipos de pessoas que eu não acho impossível que os caçadores-coletores eram, assim, artistas, arquitetos e cientistas, o que pode me parecer meio assim, até meio que contraditório, tá ligado? Mas assim, é até só pelas poucas evidências que a gente tem nesse mundo muito antigo, tá ligado? O Graham fala bastante sobre
a Amazônia, sabe? E eu não me lembro, acho que quando deu aquela história toda de Ratanabá, eu não falei nada sobre isso, porque vocês devem saber que isso daí é patético, sabe? Só que, pra mim, a parte mais patética de Ratanabá não é nem o que ela é, mas o que ela prejudica, sabe, com a própria palhaçada dela. Porque, assim, pra mim é indiscutível que a Amazônia é um grande mistério, sabe? Tipo assim, pouquíssimo estudo, pouquíssima pesquisa, pouquíssima compreensão da cultura, da sabedoria dos povos que habitaram lá. Então eu acho que, tipo assim, pra começar, eu acho que realmente os povos amazônicos, sabe? Não os que ainda existem, né? Não apenas os que ainda existem lá, tá ligado? Mas todo o passado, cara. A história da Amazônia eu aposto que é muito mais riquíssima do que a gente imagina, sabe? E muito mais pujante também, sabe? Com muito mais evidência de uma sabedoria muito grande. Várias das coisas a gente pode ver até o de hoje em dia, no que eu solidifico para acreditar nisso, sabe? O idioma tupi, sabe? É um idioma muito inteligente, sabe? É um idioma muito robusto, um idioma muito completo. A cultura deles que persiste, tipo... E eu sei que não existe só povos tupi na Amazônia e tudo mais, é que eu tô... Né, tentando simplificar ou compilar certas coisas, sabe? Mas ele também tem toda a questão de cultura como posso dizer assim, de interligação entre as tribos, sabe? Que as pessoas casam com pessoas de outras tribos. A mulher vai casar com um índio de outra tribo, ela vai viver com a outra tribo, ela casa, ela passa o idioma da tribo que ela veio para aquele outro, entendeu? Então ela tem essa troca cultural, como que eu acho que é muito inteligente, sabe? Muito interessante também, sabe? Mostra uma organização social de sabedoria mesmo, tá ligado? Aí volta pra Ayahuasca, que fazia um tempo que eu não dava essa explicação. Esse é um programa que tem contexto para explicar. Pra mim, a Ayahuasca é um exemplo de sabedoria, de conhecimento, de ciência, se vocês gostam de usar essa palavra. Ciência, porque eu acho que eu não tô usando ela de maneira errada, não. Sabe? Eu não tô usando levianidade. É um conhecimento muito específico do que é fazer aquela bebida, sabe? Aquela velha história, cara, misturar duas plantas no meio da abundância de espécies que existe na Amazônia, tá ligado? Qualquer ser humano honesto sabe que a Amazônia é cheia de plantas diferentes, sabe? Aí os caras aprenderam que misturando uma espécie de cipó, né, uma vinha, né, com folhas de uma outra planta, né, as folhas com DMT, o dimetiltriptamina, um dos psicodélicos mais fortes que é encontrado na natureza, inclusive dentro do próprio ser humano, sabe? Misturando essas folhas de DMT com essas vinhas da alma, com as vinhas que tem o inibidor de monoamina oxidase, consegue criar essa bebida chamada ayahuasca, sabe? Com um preparo, com uma técnica para fazer. Só que é que tá, tem que ser os dois juntos, cara. Não é uma coisa nem a outra, são os dois juntos, sabe? Tentar sugerir que é tentativa e erro é patético, sabe? Eu gostaria de ver alguém sugerindo isso, mas eu ia rir dele e dizer, haha, isso é patético. Fiquei patético, sabe? Não tem como tu realmente querer dizer, não. Eles misturaram essas duas plantas até descobrirem, sabe? É patético. E se tu perguntar pra eles de onde que eles aprenderam com rapé, tá ligado? Eles faziam um snuff, né? Em inglês snuff, em português rapé, né? Cheiravam o rapé e o rapé ensinou pra eles, né? Como preparar uma bebida de ayahuasca e desde então eles sabem, entendeu? Desde então eles sabem. Quando que isso aconteceu, cara? Sei lá, cara, apenas quem viveu sabe quando isso aconteceu, sabe? Mas pra mim, cara, isso é sabedoria, pra mim isso é conhecimento, sabe? Então, todas essas coisas são razões pra eu acreditar, sim, que o pessoal da Amazônia é muito, muito mais inteligente, muito mais sábio do que as pessoas, tipo, se acostumarem a imaginar que eles eram, sabe? Simplesmente assim. E ainda eu vou dizer até que, e eu vou dizer, indo mais adiante, né? Tipo assim, o que eu tô falando é o seguinte, não existe uma cidade de 400 milhões de anos no acho que é isso que eles falaram, né? 400 milhões de anos na Amazônia. Mas pode existir uma cidade muito mais moderna na Amazônia, sabe? E quando eu digo cidade, cara, talvez tenha até uma cidade, sabe? Vocês podem pesquisar, assim. Tem um templo no México, cara, que isso aqui também foi outra coisa que fez eu abrir a minha mente como... Até eu, que já era uma pessoa cada vez mais... como posso dizer assim... atenta às possibilidades da história estar sendo mal contada, eu não tinha me ligado ainda nessa questão, assim, que eu ficava assim, bom, quem sabe o pessoal da Amazônia era realmente desenvolvido, mas eles não chegaram a ter, assim, um grande templo, sabe? Que nem os que a gente encontra nas populações da Mesoamérica, tá ligado? Só que quando eu vi que, cara, a quantidade da Amazônia que ainda nunca foi explorada, que é tipo assim, praticamente o território da Índia, né? Daí isso não envolve só o Brasil, né? A Amazônia, a floresta que passa em 9 países e tudo mais. Então, assim, mas a parte inexplorada da Amazônia, cara,
envolve o tamanho da Índia. Quando eu digo inexplorado, eu não tô falando para ir lá destruir e arrebentar as coisas, não, sabe? Mas agora, pesquise um templo que tem no México, que é o templo chamado Teotihuacan, sabe? É Teotihuacan, né? Teotihuacan. Enfim, procure esse templo, cara. Botem fotos em 1900, sabe? Procurem fotos do começo do século, vocês vão ver a montanha que tava esse templo, cara. Vocês vão ver que a montanha tá completamente camuflada. Tu não consegue imaginar que embaixo daquela grama tem um templo, tá ligado? Então, assim, é um bagulho que eu me liguei assim, cara, se isso daí é um templo que, assim, ele é visível, notório, quando ele não tá tomado por plantas, tá ligado? Então, assim, eu tenho esse tipo de realização, pensei, caralho, então na Amazônia, cara, pode ter coisa dessa magnitude daí, sim, sabe? Sem exagero, eu acho que eu não tô sendo maluco, eu não tô falando, Ratanabá é real, não é isso mesmo, sabe? Por isso que eu falei que a Ratanabá é tão bosta, porque não importa tanto o meme dessa piada de uma cidade de 400 e tantos milhões de anos. Óbvio que não tem uma cidade de 400 milhões de anos. Só que agora, isso daí faz parecer que explorar a Amazônia em busca de encontrar evidências de uma, sabe assim, uma exuberância cultural, cara, é perda de tempo. E quando eu digo explorar, mais uma vez, não é destruir, sabe? Tem maneiras de tu reconhecer uma terra, fazer sabe, realmente uma parte de limpar. Quando eu digo assim, limpar é tirar folha, tirar mato, sabe? Sem chegar destruindo tudo. Até porque o que destrói a Amazônia, cara, tipo, além do desmatamento, mas é o desmatamento depois para desmatar e fazer soja, tá ligado? É esse processo de transformar em terra de plantar soja, é isso que fode com a Amazônia. Só agora, que tu não pode fazer uma exploração arqueológica, científica para estudar o chão, para estudar a terra, realmente, cara, e fazer esse processo que eu falei, cara, de limpar, tirar, sabe, desobstruir, porque eu realmente não acho impossível que na Amazônia a gente acabe encontrando cidades, cara, tá ligado? Ou pelo menos templos gigantescos, sabe? E umas estruturas realmente muito grandes, porque as cidades deles podem ter sido realmente destruídas, sabe? Porque, sabe, as casas deles não eram feitas de pedra, né? Mas os templos talvez fossem, sabe? Enfim, então é uma coisa assim que eu acho que realmente a gente ainda pode encontrar umas coisas fantásticas na Amazônia, porque ainda não foi feito assim, cara. Não é como se foi feito muita pesquisa, pelo contrário, não foi feita pesquisa nenhuma, cara. Pesquisa científica séria, o Brasil nunca investiu, já começa por aí, sabe? O Brasil nunca investiu, né? E os outros países eu até acho que já tiveram, acho que já teve, tipo, acho que teve mais gringo que veio fazer alguma espécie de expedição. E quando eu digo expedição, cara, não é pra destruir, não é pra desmatar, não é pra desmatar. São duas coisas bem diferentes, cara. O cara que destrói é o cara que tá criando, ou o cara da madeireira, ou o cara do agronegócio, esse cara que é o que destrói, né? E também tem a questão de caça, né? E tráfico de animais. Tem todo esse pessoal que tá querendo destruir, sabe? Só que tem um lado que eu digo, o lado de explorar, também o lado da exploração mesmo, assim, botânica, sabe? Da biodiversidade, de conhecer, de estudar, de documentar, sabe? E eu acho que infelizmente, considerando que o nosso país tem um histórico de ser completamente nojento, sabe? Completamente abjeto na hora de... Quando você fala de respeitar. E mais do que respeitar, sabe? Educar, sabe? Porra, como eu falei, cara, a Floresta Amazônica nunca teve um grande projeto, sabe? De compreender, estudar, catalogar, sabe? Enfim, várias coisas assim muito interessantes que eu acho que a gente tá perdendo muito tempo, sabe? Realmente acho que pode ser muita coisa descoberta sobre a Amazônia que a gente nunca imaginou, né? E outro lugar, cara, que daí é só para entrar no lugar de arqueologia, que é outro lugar que o Graham Hancock também aponta, que eu já tinha pensado que deveriam fazer pesquisa, é onde? No deserto do Saara, cara, deserto do Saara, que na época do Dries recente, de acordo com ele, daí eu não sei, tipo, eu vou destacar que eu não fiz uma pesquisa muito profunda sobre isso, mas ele disse que na época do Dries recente também, né, principalmente anterior ao deserto no caso, sabe, o deserto do Saara não era um deserto ainda, sabe, a desertificação dele começou após o fim do Dries recente e durou até, tipo, já faz tempo que ele é um deserto no caso, sabe, mas começou lá atrás, sabe, nessa fase daí e tal. Então o deserto do Saara, em algum momento da história da humanidade, né, da história do planeta Terra especificamente, né, e da humanidade também, ele não era apenas um deserto, né? Só que é claro que hoje em dia é muito difícil, literalmente, para fazer pesquisa no deserto do Saara. Eu acho que tinha que rolar um financiamento gigantesco, porque teria que ser construído instalações, tá ligado? Eu não acho que é o tipo de lugar que tu pode, considerando a dificuldade, sabe? O marco que é, sabe? Né? O marco que é
se existir o deserto do Saara, e existe cidades aos arredores e tudo mais, existem certas coisas. Tipo, fazer uma pesquisa, tipo, aprofundada, séria, e com um grande grupo, considerando pra ninguém ter que ficar lá a vida inteira, tá ligado? Mas assim, sei lá, fazer uma pesquisa bem eficiente durante anos, ou quem sabe novas pessoas podem chegar e outros pesquisadores podem ir embora, sabe? Mas na minha opinião teria que ser feito uma base, sabe? Uma base mesmo para a pessoa não morrer de calor, para a pessoa conseguir, sabe? Ela não vai morrer de calor quando estiver fora da base, mas, né, pelo menos ter isso daí, forma dela se alimentar e tudo mais, forma dela se proteger. E fazerem pesquisa, realmente teria que, né, escavar, porque eu super entendo que é um baita de um desafio, tá ligado? Só que ao mesmo tempo, é meio triste que não tem nenhuma pessoa com dinheiro interessada em fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Porque alguém teria que abrir a mão mesmo, tá ligado? Alguém teria que abrir a mão mesmo, só que assim, é um bagulho que eu realmente acho que daria algum retorno, sabe? E é claro que eu posso estar errado, não pode ter nada demais e não encontrarem absolutamente nada de relevância. Nenhum resquício de ser humano, nenhum resquício de animal, nenhum resquício de nada, sabe? Isso é só dinheiro jogado fora. Mas, né, meu palpite é que não seria assim, tá ligado? Meu palpite é que esses são alguns lugares que quando houver uma pesquisa científica, arqueológica, séria e, infelizmente, tem que ser esse negócio de ser bem financiado, sabe? Eu vou até destacar também que o Graham, nessa mesma conversa, ele mencionou que achava que quando ele falava esse tipo de coisa, ele falava assim, que hoje em dia, ele mencionou algumas coisas sobre o pessoal só querer ir para o espaço, e ele até fazia questão de dizer, e eu não tô dizendo que não é para fazer isso, só que assim, tem outras coisas interessantes que a gente deveria pesquisar, o nosso próprio planeta, a nossa própria história, o nosso próprio, o nosso próprio passado, as substâncias psicodélicas, que ele também falava sobre isso. Então, assim, ele ainda se prestou a dizer que, não, que a gente ainda não possa explorar no espaço, que a gente não possa gastar dinheiro explorando o espaço. Vocês já sabem que eu sou meio que contra a exploração espacial, tá ligado? Não contra quando, tipo, não façam isso, mas que realmente acho que esse pessoal tá mais pelo show, tá mais pela grana que eles já movimentam, do que eles realmente acreditam que o mundo vai ser vivido da forma que eles falam que vai ser daqui a algumas décadas, tá ligado? Só que ainda assim, entendeu? Eu também, eu tô desse lado, sabe? Realmente, assim, eu entendo que as pessoas achem isso interessante, e as pessoas queiram gastar dinheiro com isso. Só que seria muito interessante que surgisse um bilionário olhando pro outro lado, sabe? Seria muito interessante que tivesse um cara que o projeto dele fosse realmente financiar essas pesquisas, sabe? Fosse na Amazônia, fosse no deserto do Saara, fosse nas substâncias psicodélicas, que isso vai acontecer, sabe? O tipo de bagulho que eu fico... Tipo, eu fico triste pelo caso do Brasil especificamente, né? É que também é uma coisa que eles mencionaram nesse programa, e eu sei que eu falei isso assim meio que do nada, talvez tenha ficado meio que nada a ver, mas é que também é um assunto que esses caras mencionam com tanta naturalidade, tá ligado? Os dois já tiveram várias sessões com DMT, com ayahuasca, né? O Graham Hancock é um velho de 72 anos. Eu sempre acho engraçado o quanto que, assim, parece que eu teria coisas para conversar com um britânico de 72 anos. E isso não deve ser com qualquer britânico. Isso não deve ser com várias pessoas, assim, gringas, sabe? Mas é que esse cara daí eu sei que, né, que a gente teria essas coisas assim... no mínimo teria várias histórias que eu teria para perguntar para ele e querer saber o que ele tem para falar, né? Mas é que ele tem essa questão de, por exemplo, né, que fala abertamente a favor de DMT, e sobre a questão de adulto, eles entram nessa questão de que a gente tá falando aqui um bagulho sobre adulto, a pessoa tem direito de escolha, de querer viver essa experiência, mas os dois enxergam como algo assim que pode ser positivo, algo como pode ser propositivo e tudo mais. E aquele velha história que eu sempre bato em várias teclas, sabe? A ideia da revolução psicodélica que eles também acreditam, sabe? Tipo, eu consigo enxergar os nossos, assim, o quanto que a conversa deles realmente é de um ponto de vista mais assim, da liberdade individual, tá ligado? Porque, infelizmente, eu vivo no Brasil, e aqui no Brasil eu ainda tenho que primeiro tenho que desconstruir certos preconceitos, e não que ainda não tenha lá, mas eles mesmos falam como se, assim, o americano médio, né? Porque o Graham é britânico e o Joe Rogan é norte-americano, né? Mas assim, os dois falam inglês, né? E o Graham deve ter passado bastante tempo da vida dele também nos próprios Estados Unidos. Então eles falam bastante coisas sobre o próprio Estados Unidos da América, no caso, né? E daí dá pra ver que eles estão mencionando que, sabe, as pessoas estão entendendo mais, aprendendo mais,
conhecendo mais, entendendo que tem pesquisa, que tem estudo, que tem cientistas estudando essas coisas seriamente, sabe? E que essa substância tem potencial. E eu fico assim, porra, aqui no Brasil ainda tem que explicar para as pessoas que ser a favor de legalização não é porque eu quero que as pessoas morram, né? Não é porque eu quero que as pessoas fiquem viciadas, eu tenho que explicar que é justamente o contrário. Eu tenho que explicar que lutar pela legalização é lutar pelo bem da sociedade, é lutar por menos crimes relacionados a drogas, é lutar por menos encarceramento injusto, é lutar por menos pessoas sendo mortas por uma guerra ao tráfico que não funciona. Enfim, é lutar por várias e várias coisas, cara. É pra combater o tráfico, sabe? É pra combater a violência urbana, sabe? Enfim, é pra todas essas coisas, tá ligado? Só que eles já podem, tipo, pular essa etapa por completo e só pra etapa dos direitos, da responsabilidade, como tu deve utilizar, e eles mencionam assim, entendeu? Então eles têm um uso assim que para começar é adulto, é maduro, e eu concordo que deve ser assim, mesmo como alguém que nunca usou, eu realmente, se algum dia usar, e eu imagino que um dia eu vou usar, quero que seja nesse tipo de contexto, com seriedade, com respeito, né? E eu sendo uma pessoa espiritual, eu tô aberto a aprender com aquilo que eu sei que as pessoas dizem que essas substâncias fazem com a gente, tá ligado? Então, só para fazer esse esclarecimento, já que é um assunto que eu ia ter que... Tipo, agora, se eu tiver que entrar nesse tema de novo ao longo desse programa, não vai ser sentando nada, né? Porque eu tô mais ou menos me lembrando alguns temas que eles abordaram naquela conversa, né? Ah, sim, me lembrei até que eles também falaram sobre um novo, né? Nem tão novo assim, mas um psicoativo sobre o Egito Antigo que eu não estava ligado, que é o lírio d'água, né? Ou também ele tem um outro nome que eu anotei aqui, deixa eu ver como é que é. É um lírio azulado que sempre apareceu, é muito representado na cultura egípcia, sabe? Até assim, na cerâmica, nas artes, é o nenufar azul, sabe? Nenufar azul, né? Isso daí tem evidências de que ela também se trata de uma droga psicodélica, né? Na hora que o Joe Rogan perguntou pro Graham sobre isso, ele falou, e os egiptólogos da época achavam que todas as representações que a gente via de tantos egípcios segurando essas flores é por causa que eles gostavam de sentir os cheiros das flores. Tipo, essa é uma das coisas que, tipo, eu não sei se o quão é verdade que era isso, mas eu consigo imaginar que é uma pessoa que não tem uma adoração, um respeito pela natureza e também sobre o próprio conceito de plantas psicodélicas, ou quem sabe até enteógenas, pode ser um bom jeito de falar nesse momento, sequer consegue levar para o outro lado, sabe? Acho que as coisas aconteciam só por uma questão assim, né? Estética, de aparência e tudo mais, e bem materialista também, né? Essa é uma coisa assim que deu pra ver que o- nos dois programas o Graham menciona essas coisas assim. Em primeiro lugar, tem um momento que ele fala um discurso também, só que eu acho que não é nessa conversa, né? Mas tudo bem. Eu sei que tem algum momento que ele faz um discurso assim, bem contra o nacionalismo também, que é uma outra coisa que eu penso assim, eu não vou nem me estender muito nesse momento aqui, porque quem ouve meus programas sabe bem que eu já tô bem hoje em dia minha reflexão sobre esse ponto é esse, tá ligado? Que o nacionalismo é assim, essa ferramenta de manipulação, de opressão, de separação também, sabe? Para as pessoas se sentirem motivadas a atacar ou perseguir outras pessoas justamente porque eles estão separados em nações diferentes, tá ligado? E ele também diz que ele sente que a comunidade científica do futuro vai ser muito mais aberta. Para começar, ele fala muito bem sobre os jovens mesmo, tá ligado? Tipo, nenhum dos momentos da conversa ele fala assim, essa geração tá perdida. Ele justamente vai pelo outro lado, ele diz que os jovens são mais questionadores. Ele diz que quanto os historiadores e os arqueólogos do passado sempre foram inimigos dele, atacaram ele e criticaram o que ele estava tentando fazer, e até hoje em dia criticam, né? Que ele disse que tem gente querendo tirar a série dele da Netflix do ar já e tudo mais, que ele não devia poder apresentar essas ideias, fazer um documentário desse tipo, etc, etc, etc. Ele disse que agora dessa nova geração, ele disse que vê vários rapazes, várias meninas de 20 e poucos anos que estão ingressando nessa vida de historiador, de arqueólogo, que quando vê ele, reconhece ele, que fala que já comprou os livros dele, que lê os livros dele, porque basicamente, cara,
Olha, isso daí eu posso tomar um partido, sabe? Ele não tá dizendo para as pessoas não pesquisarem, ele não tá dizendo para as pessoas não irem atrás. Então, assim, mesmo que a pessoa não concorda com as conclusões que o Graham Hancock chega, sabe? Não dá pra dizer que ele, da maneira dele, ele também não incentiva a história. Ele também incentiva a arqueologia, sabe? Ele também faz com que pessoas queiram, inspira jovens e velhos também, sabe? A buscar mais respostas, né? Porque é isso que ele quer dizer, sabe? Ele fala muitas vezes que essas pessoas, essas figuras do passado, eles gostam do status quo que tá, que tipo assim, eles são os especialistas sobre isso, especialistas sobre aquilo, e serem questionados sobre aquilo, aquelas afirmações que eram dadas serem postas à prova, e hoje em dia, mais do que isso, se mostrarem insustentáveis, tira o cara desse título, sabe? Em vez daquele cara ser, tipo assim, ele ficar assim, nossa, como eu gosto de história, eu fico fascinante. Tipo, é fascinante descobrir que aquilo que eu fiz hoje em dia foi provado como mentira e tem novas verdades para ser descobertas. Não, o cara faz de tudo para que as pessoas não cavem mais fundo, bem dizer literalmente, tá ligado? Ah, e por falar em cavar, eu me lembrei que eles também mencionaram uma série de cidades subterrâneas que existem lá na Capadócia, na Turquia. Pesquisem sobre isso se vocês também nunca viram. Tem várias cidades, sabe, assim, literalmente que elas foram escavadas dentro da rocha e tudo mais. Inclusive, não se sabe exatamente quando que elas foram esculpidas justamente por causa disso. Porque, tipo, não tem como saber, sabe? A rocha tem dezenas de milhares de anos e alguém começou a escavar ela há muito tempo atrás. Por que que sabe que foi há muito tempo atrás? Porque encontraram registros de diferentes povos que viveram nesse lugar. Então, tipo assim, é difícil saber quem foram os moradores originais, porque várias outras pessoas que moraram na região, né? E sendo a Capadócia esse lugar daí que já teve populações de judeus, de cristãos, de muçulmanos e tudo mais, né? Tem uma grande variedade ali. Tudo. Só que, enfim, além de ser fascinante, cara, uma daquelas coisas que tu fica assim, caralho, mano, como é que isso foi feito e por quem, né? Também o Graham usa como exemplo nessa teoria dele das civilizações que existiam na época dos cataclismos, porque ele acha que isso daí pode ter sido uma espécie assim, de abrigo durante períodos que estavam rolando catástrofes climáticas, sabe? Tipo assim, como sabiam que não adiantava construir um abrigo por questões variadas, que provavelmente seria destruído, fazia mais sentido simplesmente, né, escavar através da rocha, porque ele diz que por causa da natureza delas, elas não parecem ser algo que se protegia de um exército inimigo, sabe? Porque não faz sentido se esconder dentro de um buraco, assim, de uma caverna, simplesmente os teus adversários trancariam a saída e tu morreria, tá ligado? Então não é um lugar que era utilizado num contexto de guerra, de batalha, mas ele poderia ser um abrigo para uma espécie de catástrofe, assim, tá ligado? Da natureza, né? Ou cósmica, digamos assim também, né? E daí, falando de coisas assim, de coisas milenares, né? Que são escavadas, né? Recentemente eu falei para vocês daquele templo de Kailasa e agora me lembrei do hipogeu de Halsafliene, né? Essa aqui vai ser difícil, eu vou ter que soletrar para vocês. Esse aqui é o único templo subterrâneo pré-histórico conhecido. Se escreve assim, hipogeu é com H, sabe? Do jeito que vocês imaginam que se escreve, Hipogeu, né? Hipogeu de, aí Halsafliene se escreve H-A-L, aí espaço, Safliene é S-A-F-L-I-E-N-I, né? Então, cara, isso daí é uma coisa que eu fiquei louco quando eu conheci, sabe? Fica no que hoje em dia a gente chama na ilha de Malta, sabe? Que eu acho que é uma região próxima à Itália, se eu não me engano, né? Só que, assim, é um templo subterrâneo, cara, que funcionou como um templo mesmo, um lugar onde fazer rituais, fazer cultos e depois, ainda durante a pré-história, né, antes de Cristo, ainda também foi uma espécie de necrópole. Não se sabe exatamente o povo que fez, qual era a cultura deles, embora eu pense, pô, como é que é um templo e não conseguiram encontrar representações culturais o suficiente, né? Então é uma nova civilização, uma civilização desconhecida. Cara, a moral é que ainda não se tem, não se sabe com certeza muita coisa, sabe? Apesar de ser um lugar que é conhecido, assim, desde 1900 e, tipo, ele foi descoberto, né, entre aspas, assim, por acidente em 1902, né? Aí, mas tem umas esculturas também e tudo mais lá, sabe? Cara, mas o que importa é que o fato de ser um templo subterrâneo, cara, isso é muito fascinante, sabe? É uma daquelas coisas assim que já falei em outros programas que, olha, eu não sei se a humanidade consegue reproduzir, tá ligado? Pode soar meio assim conspiracionista, meio doidão demais, mas olha só. Eu só acreditaria que a humanidade consegue fazer tudo que eu já vi
sendo feita pelos antigos se eles reproduzissem, tá ligado? Isso vale pra várias coisas, até pras pirâmides do Egito, sabe? Eu só acredito que a humanidade consegue fazer algo igual às pirâmides do Egito. Cara, nesse próprio programa mesmo eles mencionaram a parada assim de astronomia não, de geometria sagrada. Isso daqui fala o Randall Carlson, né, que é o outro pesquisador que estava junto no programa. Ele ficou quieto a maior parte do programa, mas ele menciona assim, se bem que eu saí meio abruptamente desse templo subterrâneo, né? Eu queria falar mais dele. Mas enfim, pesquisa as imagens, cara, e só pense nisso, como é que, sabe, há 2.500 anos atrás, uma civilização se prestou a escavar, sabe, esculpir todo esse templo aí, e esse templo daí, cara, ele era excelente para propagar som, tipo assim, sabe, meticulosamente esculpido. Dizem que a câmara principal, se tu fizesse som nela, ecoava, sabe, com muito mais, assim, com potência em todo o resto da caverna, tá ligado? Era pro cara conseguir fazer um ritual, uma prece, um sermão de um lugar a ser ouvido em todo o resto do templo, sabe? Enfim, então, ainda mais sendo o único no mundo, sabe? A gente não tem nenhum exemplo de algo equivalente por aí, sabe? Eu acho realmente um lugar fascinante, né? Mas voltando, geometria sagrada, cara. Que história é essa? Cara, não é papo de biruta, quer dizer, pode parecer papo de biruta, mas não deixa de ser papo verdadeiro. Que é assim, esse pessoal defende, cara, especificamente esse Randall Carlson, defende que os antigos, cara, os arquitetos antigos principalmente, eles tinham muitas noções de arquitetura e de geometria que hoje em dia nós não temos, ou nós desprezamos, tá ligado? Por causa tipo assim, da eficiência das coisas que eles criavam, né? Entra naquela coisa das formas que os objetos devem ter e alinhamento, cara. Alinhamento astronômico, astrológico, tá ligado? Cara, a perfeição da curvatura que a grande pirâmide de Giza tem, com constelações e com a própria subida do Sol, cara. Tipo, o Sol percorre, sabe, a estrutura da pirâmide. Ela foi feita assim. A pirâmide não foi feita 1 centímetro pro lado errado do que ela deveria ter sido feita, sabe? É um alinhamento assim, tipo assim, mais uma vez, cara, sem levar pra parada ridícula de alienígena do passado, desse tipo de parada. Tentem entender na prática isso. Como que seres humanos conseguem premeditar esse tipo de coisa, né? Eu tenho várias explicações diferentes, tá ligado? A mais prática, vocês sabem que é o recurso mais fácil para mim compreender, é que eles foram literalmente guiados. Supondo que os egípcios possuíam um maior vínculo com os seus guias espirituais do que as pessoas médiuns de hoje em dia, é muito possível que essas pessoas conseguissem enxergar, ouvir com muito mais clareza o que eles estavam sendo orientados, e quem sabe esses guias deles falavam precisamente onde construir, tipo assim, do cara literalmente enxergar alguém na frente dele falando, olha, começa daqui pra lá que vai ficar do jeito perfeito alinhado, sabe? Então eu consigo acreditar numa coisa desse tipo, ou então, né, pra quem não acredita nesse tipo de coisa, cara, que tipo de sabedoria, né, desbalanceada, fora da curva, um sujeito desses tinha pra, tipo assim, pra ele conferir o que ele tava fazendo, tá ligado? Porque não é como se ele tivesse uma máquina ou um computador que ia dar pra ele essas coordenadas, né? Simplesmente pra ele fazer o cálculo, pra ele descobrir que ele tá certo. E depois que ele descobrir que ele tá certo, ele executar. E ele saber que tá certo, porque, tipo assim, depois que tu fazer, não dá pra voltar atrás, né? Tipo, desmonta, ergue de novo, tá ligado? Tu tem que saber bem o que tu tá fazendo, sabe? Então entra nesse conceito, sabe? De geometria sagrada, arquitetura sagrada, desse negócio assim da... Aí não, eles não falaram desse negócio da onda sonora, da onda de cura, mas eu vou mencionar, sabe? Esses templos antigos têm esse poder, cara, de propagação sonora. E isso também é um bagulho que vai além só da compreensão, assim, de espiritualidade e tudo mais, cara. Que eu acredito, claro, mas também tem um lado assim, físico, sabe? O som se propaga pelo ar e o som se propaga dentro de nós, porque nós somos feitos de líquidos, tá ligado? Então é muito importante esse tipo de arquitetura, esse tipo de estrutura e grandes templos, né, que eram feitos assim e tudo mais. Tanto que eu já falei várias e várias vezes, mas vou repetir, sabe? De como é impressionante também toda a questão acústica que tem aqui nos sítios arqueológicos da Mesoamérica também, sabe? Tem aquele região assim, de cavernas, né, basicamente subterrâneas que tem ali no Peru, que como é que é mesmo? Deixa eu ver se eu vou conseguir me lembrar. Acho que agora vai me faltar. Não, Chavinho de Huanantar, esse daí. Chavinho de Huanantar, que é a mesma coisa, sabe? É um lugar que
falava que rolava um ritual para médiuns, sacerdotes, que eles ficavam ali no escuro, e essa rede de cavernas ali também propagam um som muito bem, sabe? Dá para ver que era um lugar feito para isso, para o som percorrer com facilidade. Tem aquela escadaria num altar maia, né? Na verdade é um templo, né? Um desses templos, se não me engano, em homenagem ao Sol, se não me engano, em homenagem ao Quetzalcóatl também, posso estar errado muito, mas o que importa é que na arquitetura, na confecção desse templo, né, na criação desse templo, fizeram ele com uma tecnologia sonora que quando tu bate palma na base dele, essa palma é levada subindo a escadaria, sabe? O som é levado até o topo da escadaria. Mais uma vez, cara, nada disso é feito por acaso, nada disso é feito assim, sem querer, querendo, eu fiz essas tecnologias. Essas pessoas tinham noção exata do que eles estavam criando, e tem gente que acredita que o ser humano não consegue reproduzir hoje em dia, nem usando nossas tecnologias, nem usando nossas ferramentas. E eu vou dizer que hoje em dia eu tô nesse ponto, sabe? Eu tô naquela fase que, eu só acreditaria mesmo vendo, sabe? Se alguém for capaz de fazer uma pirâmide aí, faz com tudo que o ser humano tem de melhor, sabe? Tipo, mas com o mesmo material, sabe? Tem que ser com o mesmo material, com o mesmo tipo, assim, de pedra. Só que tu usa tecnologia hoje em dia, sabe? Com todas as tecnologias, com todas as ferramentas, com todos, assim, os maquinários, sabe? Com as mentes mais brilhantes de 2022, ergam a pirâmide de Giza. Cara, e pra mim é um projeto que não tem como dar errado, sabe? Tipo assim, se o cara fazer e conseguir ter uma pirâmide, eu aposto que tem várias maneiras de tu conseguir transformar uma pirâmide, tipo, recém-erguida, sabe? Moderna, assim, sabe? Recém-fabricada, tu consegue converter ela em dinheiro, sabe? Tu consegue alugar, tu consegue fazer eventos, tu consegue fazer turismo, tipo, não vai ser dinheiro jogado fora. Só que agora, o que eu acho que aconteceria é que daria errado, sabe? Eu acho que qualquer pessoa que falasse, eu vou fazer uma pirâmide em 2022, eu acho que floparia, e daí pra mim seria uma grande vitória, porque a gente teria que reconhecer que hoje em dia a gente não consegue reproduzir certas coisas que os humanos que viveram há milhares de anos atrás faziam. Aí ia nos forçar a encarar várias coisas que a humanidade de hoje em dia faz. Ou tipo assim, a maioria não sabe mesmo e outros fazem de conta que não sabe, né? Mas enfim, aí agora, depois de tendo falado vários desses assuntos, acho que eu posso já me encaminhar para um dos últimos temas que eles abordaram no podcast, e que foi um dos poucos que foi assim novo. Só que infelizmente, cara, foi mais um teaser, sabe? Foi mais um teaser de coisas que estão por vir, mas eu já vou deixar, tipo, já vou deixar vocês spoilados, que isso aqui será mencionado mais a seguir, sabe? Mas daí também foi um momento que o Randall Carlson, né, que ele é o cara do... que eu tinha falado pra vocês que ele falava um pouco menos, não sei se eu cheguei a falar isso gravando, né, mas ele fala um pouco menos, né, dá pra ver que ele tava mais focado em ficar mexendo no computador dele, mas ele interagia de vez em quando, né, só que daí ele menciona que, faz uns 7 anos, daí ele começa a contar uma história de, é um assunto que eu vou ter que vir aqui de novo com uns papéis, uns documentos que eu quero te mostrar, só que faz uns 7 anos que eu tô trabalhando com um pessoal que pediu pra eu não falar nada até agora, até o final do ano passado, que no final do ano passado já tá tudo encaminhado pra eles começar a fazer essas grandes revelações públicas, então não tem mais problema de dar errado. Aí a gente já fica assim, mano do céu, o que esse cara vai falar, né? Eu já sabia que não ia ser nada de ET, né? Porque eu conheço esses daí, não ia vir com esses papos. E daí, a moral da história que ele fala, tem até um cara que eles deram o nome do cara é Malcolm Bendall, né? Eu já googlezei o nome desse cara, tipo, parece que existe pesquisadores com esse nome, né? Mas também não é como se fosse só um único ser humano com esse nome. Mas ele deu o nome de um cara chamado Malcolm Bendall, disse que esse cara tinha ligado pra ele fazia tempo, e tinha falado assim, tu... Tipo, chamou ele pra conhecer um projeto que eles estavam desenvolvendo que tem a ver com tecnologia, sabe? E pelo que eles mencionam, cara, são tipo assim, eles tentam dizer que são tecnologias muito inovadoras que partem, assim, de lógicas que nós não estávamos nem tentando, sabe? Daí o Joe Rogan fala assim, mas eu não tô entendendo muito bem, você tem que mostrar alguma coisa, falar mais. Eles, que a gente só pode falar com tudo, que não sei o que lá. Aí fica assim um bagulho que eu confesso pra vocês que, tipo... Se for só balela, eu vou ficar meio incomodado. Vai ser tipo assim, esses velhos malandros aí me fizeram hypar pra coisas que não tinha convicção, sabe? Não tinha evidência. Só que eles realmente falaram, tinha que voltar aqui pra mostrar esses negócios. Só que, cara, dá a entender que são tecnologias muito inovadoras, sabe? O cara fala, ele disse que o cara falou pra ele assim, esse tal de Malcolm Bendall, falou assim, o que tu tá fazendo desde os anos 90 é criar a fundação para algo que agora a gente está construindo uma casa em cima disso. Aí tu fica assim, uou, né? Cara, e pelo que dá pra entender, assim, eles estão falando de várias tecnologias bem brilhantes, sabe? Nesse momento, assim, o Graham Hancock menciona coisas como telecinese, como telepatia, sabe? Que daí
é um bagulho que ele conseguiu verbalizar, sabe? Assim como eu consigo verbalizar umas coisas absurdas de vez em quando, sem, tipo assim, parecer muito absurdo, ele também fez isso, que ele veio dizer assim, que acredita que a humanidade pode ter muitas habilidades que estão dormentes, sabe? Nós temos capacidades que nós somos criados a vida inteira achando que nós não temos, e nós não somos ensinados de nenhuma forma a manifestar isso, explorar isso. Ele acredita que sabe, essas pessoas antigas faziam coisas assim, né? Aí que são assuntos que eu já tinha mencionado aqui também nos meus programas mais brisados, mais selvagens. Mas eu não sei se as tecnologias que eles vão trazer têm a ver com telepatia, mas ele mencionou especificamente telepatia, ele mencionou especificamente telecinese, né? Que telepatia é se comunicar através da mente, telecinese é mover as coisas através da mente, né? Mencionaram tecnologias de manipulação de rocha e de pedra também, como tecnologias, né? Ferramentas de cortar pedras, ferramentas de moldar pedras também, né? Que são certas coisas assim que eu já vi outras pessoas de outras fontes assim levantando esse tipo de teoria, esse tipo de hipótese, que os antigos talvez conseguissem esculpir certas coisas, né? Porque eles tinham tecnologias, cara, ferramentas, forma de manusear, né, a matéria na volta deles, que nós hoje em dia sequer estamos pensando, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de tecnologia sobre uma mesma ótica, né? Sobre uma mesma lógica e não sobre, né? Mas enfim, aí eu só tenho esse nome pra dar, sabe? Esse Malcolm Bendall. Eu pesquisei esse nome, eu fui parar num vídeo assim no YouTube, tipo, que tá um monte de gente comentando, vim parar aqui por causa do podcast do Joe Rogan, que parece que tem alguma espécie de motor funcionando na frente da câmera, sabe? Aí até um cara pergunta, o que é isso? Aí o cara que postou o vídeo solta um link que abre uma espécie de documento que dá para uma empresa, que eu esqueci o nome, mas é uma empresa que existe, eu pesquisei, sabe, uma empresa que existe mesmo, uma empresa de tecnologia, assim, sabe, e tá falando sobre uma espécie de motor que funciona uma tecnologia de plasmoide. Plasmoide basicamente é um plasma que é fabricado a partir da própria água. Depois que eu entendi, é um motor à base de água, sabe? Que já é uma história que eu já tinha ouvido algumas vezes, sabe? Eu não vou dizer pra vocês que essa foi a primeira vez que eu ouvi falar de um motor que funcionaria com água, porque eu me lembro de até um brasileiro, cara. Um brasileiro na época quando começou a pandemia, sabe, 2020. Isso daí eu me lembro com certeza, cara. Eu me lembro que, tipo assim, eu não tô louco, eu não tô maluco. No jornal mesmo, assim, no jornal mainstream, sabe? O jornal aqui da televisão brasileira foi entrevistar um cara que ele tava fazendo um motor de um carro dele funcionar com água. Aí tava perguntando como que era, e ele dizia que era isso aí, botava bem pouquinho gasolina. Tipo, a maioria do bagulho era feito com carro, ele tinha feito... Tipo, um cara aqui no Brasil tinha feito isso daí, e eu não sei qual foi o desfecho, não sei se foi um daqueles bagulho que, tipo assim, foi silenciado, ou alguém chegou até o cara, deu um baita de dinheiro, deu um novo emprego pra ele lá nos Estados Unidos, tá ligado? Pra fazer motor pra uma empresa. Cara, eu não sei qual foi o desfecho desse cara, mas eu me lembro que o cara tava falando, e ele mostrava, assim, o carro ligando no comercial, tipo, no comercial, na notícia, né? Então pense assim, se um cara tava fazendo isso aqui, sabe, todo mérito pra ele, claro, né? Mas então, se eu já tinha ouvido essa história, foi por isso que eu não estranhei estar ouvindo essa ideia de que uma empresa tá pra jogar no mercado esse motor de plasmoide. E eu não vi todo o documento, porque era um PDF em inglês, com linguagem técnica. Então, tipo assim, não ia perder meu tempo, tá ligado? Pelo que deu pra entender esse, cara, era um motor que funcionava à base de água e que, inclusive, ele era retrocompatível com os motores, tipo, tu pode colocar essa tecnologia num motor que funciona com gasolina, só que daí ele vai funcionar, tipo assim, vai gerar 80% mais potência, e ele ainda por cima recicla a sujeira, sabe, em vez de sair a poluição reaproveitada, transformada de novo em energia. Então parecia ser um bagulho insano, sabe, tudo pesquisando o nome desse cara daí que o velho tinha falado, sabe? E basicamente, pelo que eu entendi, seria isso, sabe? Era uma pegada meio Tesla. Esses caras, né, estavam desenvolvendo umas tecnologias que seriam boas para todo mundo, digamos assim, só que eles estavam esperando já, as patentes já estavam tudo liberadas, porque daí, pelo que eu entendi, vão ser coisas assim que não vão ter marca registrada, sabe? É tipo o Santos Dumont que não registrou a tecnologia dos aviões dele, né? Tipo, registrou para ser livre, né? Patente livre, no caso. E que era isso que o Tesla pretendia fazer, cara. Caso ele desenvolvesse várias das coisas que ele tinha em mente, né? A energia livre, eram essas teorias, né? De que ele é um cara que ele queria ter feito mais do que ele pôde, mas não financiava os projetos dele, porque os projetos dele não seriam exclusivos, sabe? Ninguém poderia patentear, né? Então, pelo que eu entendi,
o que esses velhos estavam sugerindo, né, é que foi isso que rolou nesse último tempo, mas que agora esse pessoal já desenvolveu as tecnologias já passou da fase experimental, agora estão na fase inicial, digamos assim, né, e já foram patenteados e agora já tem tudo resolvido. Eles citaram a Ilha das Maldivas, né, ele disse especificamente isso, que isso daí estava acontecendo nas Ilhas das Maldivas, cara. E eu acho que eu nunca tinha mencionado as Maldivas num programa sem contexto, né? Que é um lugar que, curiosamente, eu vinha fazendo pesquisa, mas eu ainda não tenho o suficiente para falar muito num programa, então eu já vou soltar aqui algumas coisas. Mas olha assim, ó, cara, é um país muito misterioso. Em primeiro lugar, é um país paradisíaco, né? Lindo, 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 muito, muito bonito, com aquelas ilhas fantásticas, algumas até artificiais, se eu não me engano, mas com um mar maravilhoso, etc. Cara, e com uma história super assim também curiosa, cara. Literalmente tem a ver assim com um espírito que exigia sacrifício. Tipo, é sério, sério mesmo. Essa é a história, a mitologia do lugar. Tinha um espírito maligno lá que exigia sacrifício e as pessoas sacrificavam as, tipo, não sei se eram mulheres ou crianças, uma vez por ano, era uma história assim, sabe? E daí chegaria um cara que ele era um muçulmano, né? Um muçulmano, ele chegou lá e expulsou o demônio do templo onde esse demônio habitava. E daí, desde então, as Maldivas teriam se tornado, então, essa ilha, assim, tipo, independente, tá ligado? Tipo assim, ela sempre foi um país, tipo, um país não um país, sabe? São essas ilhas Maldivas, teoricamente elas não fazem parte de nenhum país, embora elas já foram colônias, sabe? Tipo, na história do mundo, sempre disseram que elas foram, tipo, de vez em quando foi colônia de Portugal, já chegou a ser colônia de tal lugar. E também elas são um país independente, elas não são nem praticamente, não pertencem a nenhum outro país grande árabe, muçulmano, só que ele sempre foi mandado por uma elite árabe, sempre, sabe, sem exceção. Sem exceção. Desde a hora que começou a existir uma nação, sabe, uma nação estabelecida, né? Dizem que a pré-história das Maldivas, né? E daí pré-história não quer dizer antes de Cristo, mas tipo assim, antes das Maldivas reconhecerem que lá existia um governo mandando lá, a pré-história das Maldivas eram de monges, né? Monges que tinham migrado das regiões da Índia e tudo mais. Só que daí depois teve essa dominação, né, árabe, que começa nesse contexto que eu falei dessa maldição demoníaca, etc. E desde então, cara, sempre foi um país assim, independente. Dizem que, além de ser esse país lindo, maravilhoso, altamente persecutório, tipo, se pra morar lá é obrigado a ser muçulmano, sabe? Parece que é um dos países do mundo que tem mais crimes contra cristãos, porque acontece de pessoas quererem morar lá sendo cristão e dá muito ruim mesmo, sabe? Então, cara, é um lugar muito misterioso, sabe? Ao mesmo tempo que é um lugar que as pessoas gostam de ir pra viajar, só pode morar cristão, tipo, só pode morar cristão não, só pode morar muçulmano, e tem toda uma história ali, tipo, de ter sendo sempre independente, sabe? Quem é essa elite que sempre habitou esse lugar, né? E tá vivendo aí já faz, sei lá, há mais de, não sei se chega até mais de 1000 anos, mas provavelmente já tem uma elite financeira árabe vivendo nesse território já faz no mínimo uns 800 anos. E isso não mudou, não importa quem fosse o dono dessa ilha, entre aspas, sabe? Sempre continuavam respeitando a autonomia desses líderes. Então, quem exatamente são esses líderes, né? Mas o ponto é que nesse lugar daí que meio que ninguém se mete, a não ser que deixe, rolou essas pesquisas, cara. Rolou essas pesquisas aí desses caras aí, sabe? De acordo com a palavra desse Randall Carlson, né? Que eles estão desenvolvendo essas tecnologias, cara. Que pode ser esses motor louco e essas outras coisas, né? Levando em consideração ao que esses dois coroas estavam comentando. Mas então, cara, de novo mesmo foi esse assunto daí que no final, que eu não falei pra vocês, ainda não tem nada substancial. E eu vi aqui também que esse é um assunto que eu acho que eu tinha comentado também, sabe? Só que eu sei que isso é algo que esses dois coroas não comentam e que eu acho que eles deveriam também começar a incluir no discurso deles, porque eu realmente acho que entra na mesma linha de coisas que contribui para a grande narrativa deles, sabe? Eu não sei se isso aqui eles colocaram na série, talvez, mas é aquele que é que vocês podem pesquisar a maneira mais fácil de se encontrar, tipo assim, o Stonehenge embaixo d'água, sabe? Ou em inglês é Underwater Stonehenge, mas é basicamente, cara, um monolito que foi encontrado numa região da Sicília, sabe? Escrevendo esse monolito na Sicília, ou essas expressões. Essas expressões que eu falei antes, vocês vão encontrar. E é um monolito, cara, que ele tem, assim, quase 10 metros, então ele é bem grande, sabe? Quase 10 metros, e a data de confecção dele, de fabricação dele, data do final do Dries recente, cara. E eu não tô brincando, é a mesma droga de história. Esse é um monolito que foi encontrado debaixo d'água, ele ainda tá embaixo d'água, não tiraram ele de lá.
ele pesa toneladas, então, tipo assim, ele realmente dá pra chamar de uma mega estrutura. Ele não é, tipo assim, gigantesco, não é um Göbekli Tepe, mas, cara, só pra tu conseguir esculpir, os caras já falaram ali, que ele é bem grandão, é bem pesado, foi esculpido, tem 3 círculos, né, dá pra ver que tinha 3 aberturas, né, que fizeram com alguma técnica também. Isso já mostra que, né, e parece que o tipo de rocha que foi feita é uma rocha que não é da região, que foi transportada também. Então, e quase ninguém sabe quem era, tipo, mais uma dessas histórias de civilização perdida entre várias aspas, porque não se sabe muito bem quem é que existia no mar Mediterrâneo nessa época, né, porque ela estava no fundo do mar Mediterrâneo, lá na Sicília, na Itália, bem onde viria depois até Roma, até gregos, ter todas essas paradas todas. Só que isso daí é muito antes desse pessoal, gente. Isso daí é muito antes desse pessoal. Isso é no final do Dries recente. No mesmo momento que começaram a fazer o Göbekli Tepe lá na Turquia, tinha alguém lá no mar Mediterrâneo, alguém capaz de fazer um monolito desses, que a gente nem sabe muito bem para que servia, mas foi feito e agora tá embaixo d'água, tá ligado? Que também é uma região que sofreu uma inundação, sabe? Sofreu uma inundação e tudo mais. Então, na verdade, esse monolito é bem provável que ele não tenha sido feito no final do período do Dries recente. Ele tenha sido feito antes, na realidade. Só que ele sobreviveu, sabe? Ele sobreviveu, só que ainda assim foi parar embaixo d'água e tudo mais. Então, assim, cara, é mais uma evidência disso, tá ligado? É um trabalho, assim, ó, muito antigo, cara, muito antigo esse trabalho. Daí pense que essa data, ele também, esse monolito também é colocado como uma das obras mais antigas que a gente tem conhecimento no presente momento. E é lá na região da Itália, é lá na região do mar Mediterrâneo, cara, que é o lugar que dizem que o próprio Atlântico está afundado, e pra vocês verem como ninguém sabe de nada, sabe? Não acredita nessa história que a humanidade já pesquisou tudo, cara. Olha as coisas que a gente tá tropeçando ainda, pra ver que nem no mar Mediterrâneo, que é o lugar que literalmente, sabe, tá dizendo que é ali que afundou Atlantis, nem ali os caras realmente fizeram uma pesquisa, sabe? Indo bem fundo, indo atrás, nem ali, cara, porque agora em 2015 os caras acham isso, tá ligado? Os caras acham isso lá na Sicília, um monolito desses, tá ligado? Que também tudo se encaixa pra mesma narrativa, gente, pra mesma narrativa. Então, assim, ó, eu vou dizer pra vocês que no presente momento eu acredito bastante que isso seja verdade, sabe? Eu realmente acho que existiu civilizações mais antigas daquelas que a gente compreende, sendo as mais antigas, e que elas podem sim terem sido devastadas durante esse período do Dries recente, sabe? Elas podem ter sido sim acometidas por meteoros, por impactos cósmicos, tempestades, vulcões, terremotos, tsunamis, maremotos, sabe? Dilúvios mesmo. E daí essas histórias, esses contos, esses mitos foram preservados através da mitologia, através das religiões, através dos relatos que dizem que foi uma fúria divina. E eu também não sei se foi ou não foi uma fúria divina, sabe? Porque infelizmente, né, de acordo com essa própria história, é um cataclisma tão grande, tão violento, tão forte, que não sobra nem registro pra gente saber se é algo que, tipo assim, poderia ou não ser evitado, tipo assim, não evitar no sentido que a humanidade poderia ter feito algo a respeito, mas assim, se tem esse caráter de punição divina, sabe? Se for realmente assim um negócio que, como a humanidade, ou quem sabe outras raças, né, outras espécies, porque é isso que essas mitologias todas falavam, tá ligado? E na verdade, cara, até no lado científico, foi uma época que desapareceu vários povos da Terra também, sabe? Vários hominídeos que não são homo sapiens, porque pense que nesse momento que se a humanidade fosse todos de caçadores-coletores, né? Faz de conta que é o universo que não existe essa civilização hipotética que eu sugeri, esses caras sugeriram essa conversa inteira. Não existe. Então, a humanidade era de caçadores-coletores. Quando eu digo humanidade, tô falando homo sapiens, que já existiam, sabe? Isso daí é, tipo, recente, no caso, né? Eles eram idênticos a nós, sabe? As pessoas de 12 mil anos atrás eram idênticos a nós. E, na verdade, as pessoas de 100 mil anos atrás também eram idênticos a nós, já, sabe? Eles já são considerados, as pessoas de 100 mil anos atrás, questão genética, sabe? De capacidades. Tipo, um ser humano daquela época poderia ser tão inteligente quanto o ser humano dessa época. Ou mais inteligente, tá ligado? Então, é tudo questão cultural. A partir daquela época, o que nos separava era a cultura, digamos assim, sabe? Então, foi nesse evento daí, cara, que várias das outras raças desapareceram do planeta. Quando eu digo outras raças, eu quero dizer raças de animais, espécies de grandes animais, né, a megafauna, e hominídeos que, por uma lógica, vocês podem chamar de nossos concorrentes, e por outra lógica, tu pode chamar de nossos semelhantes, nossos parentes. Mas foi ali naquele momento que as tribos mais fracas, né, e menos representadas, né, quando eu digo fracas, é fracas em questões de número, sabe? No momento que estava rolando muita catástrofe, né,
os grupos que não tinham tanta presença assim seriam aqueles que mais rapidamente seriam devastados, tá ligado? Então, enfim, até sobre uma ótica assim, realista, né? Nem vou chamar de realista, porque daí eu já estaria assumindo que essa lógica é a verdadeira, tá ligado? Mas agora, só sobre a lógica, assim, evolucionista da questão e desconsiderando outras possibilidades, sabe? Outras variáveis, desconsiderando uma possibilidade de uma intervenção literalmente divina ou cósmica, sabe? Desconsiderando que esses eventos foram desencadeados por algo, né? Como eu falei, como se realmente tivesse, assim, fossem as outras... E quando eu digo assim, outras raças, cara, eu posso até pegar, por exemplo, os Atlantes, cara. Quem sabe os Atlantes nem eram Homo sapiens, tá ligado? Quem sabe eles eram denisovanos ou outra espécie, não sei se denisovanos ou denisovianos, que é o jeito certo, né? Ou até alguma outra espécie de hominídeo que a gente não tá nem acostumado a falar a respeito, tá ligado? Quem sabe eles eram seres humanos, porque, né, assim, os neandertais podiam cruzar com os seres humanos. Então os Atlantes poderiam ser assim, mas não eram Homo sapiens sapiens, tá ligado? É isso que eu tô sugerindo, sabe? Porque... né, nesse evento, cara, o que é indiscutível é que o Dries Recente moldou o mundo moderno, sabe? Foi ali que, no final daquele evento, apesar de dramático, através, ainda mais que, tipo, você quer saber, definitivamente as civilizações humanas sofreram, definitivamente a espécie humana perdeu vários integrantes, só que ainda assim o mundo foi colocado numa posição que quem chegaria no topo, entre várias aspas, na questão de administração deste mundo seriam seres humanos, tá ligado? Ali seria um momento que Deus teria, entre aspas, né, determinado. Eu sei que tem gente que não gosta dessas minhas definições arbitrárias, mas assim, ó, foi ali que podia ter sido encaminhado algo diferente, sabe? Era durante esse evento, durante esse capítulo conhecido como Dries Recente, que Deus podia ter falado, olha só, quem vai governar o mundo vai ser tal espécie, ou vai ser... tipo, ou ia tirar o ser humano do planeta Terra, ou ia dar mais poder para um animal, tá ligado? Ali era o momento de fazer certas definições e muitas raças foram nerfadas, muitas raças foram levadas embora, inclusive o próprio ser humano teria sido colocado uns níveis para trás, porque daí ele teria que tentar mais uma vez para ver se ele não sairia do rumo de novo, né? E talvez a gente esteja no ponto que a gente ainda não saiu do rumo, mas a gente tá por sair, né? Mas enfim, essa a envelopagem que eu queria dar para esse programa, sabe? Eu sei que eu repeti vários assuntos que eu já mencionei em algum outro momento e tudo mais, só que são temas assim que além de serem recorrentes, tá ligado? Em algum outro ponto eu vou repetir eles algum dia de novo, né? Porque, sei lá, em algum momento essas coisas acabam se acumulando, eu fico com vontade de comentar sobre esses assuntos. Eu vou assistir essa série do Graham na Netflix para ver se sai algo de novo lá, algo que eu nunca vi, né? E ao mesmo tempo, assim, ó, mais uma vez, neste programa aqui eu vou dizer pra vocês, ó, eu tentei separar o que é teoria, o que é possibilidade, do que são fatos, mas eu também tô sendo honesto. Tipo, eu tenho que ser honesto quando eu digo que eu já tô mais convencido de que o provável é que tenha sim civilizações perdidas, tá ligado? E que é só uma questão de tempo, até pouco a pouco essas evidências foram se acumulando porque elas já estão, sabe? Evidências para sugerir que existiam civilizações mais antigas do que a gente conhece já tem aos montes. O difícil é a gente conseguir, tipo assim, dar um nome, batizar, atribuir quais eram os avanços tecnológicos deles em relação a nós, em relação aos povos que vieram depois. Isso que vai ser o mais determinante. Mas hoje em dia meio que já tem evidência suficiente para dizer que existiram civilizações ainda mais antigas, sabe? Ainda anteriores àquelas que a gente acostumava achar que são as mais antigas. Tipo a Suméria antiga, né? Tipo o Egito, a Grécia. Todas as civilizações são bem menos, né, menos antigas do que os povos que fizeram o Göbekli Tepe ou que fizeram esse monolito que foi encontrado na Sicília, né? E, né, ainda assim eu vou continuar cada vez mais me aprofundando nesses temas, nesses tópicos, porque eu acredito que, quem sabe, ainda nessa vida, sabe, ainda enquanto eu estiver vivo, vai conseguir aparecer algumas mudanças que forçam ainda mais a mudança de um paradigma que já está em mudança, sabe? E eu estou animado por estar do lado daquelas pessoas que já estão conseguindo ver, antes que já seja senso comum, eu já estou conseguindo ver que é para isso que a história do mundo está se encaminhando, digamos assim, né? Mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.